Olá, em mais uma entrevista do canal Revolução Industrial Brasileira, hoje eu tenho a honra de receber a professora Tatiana Béranger, da Universidade Federal do ABC. Ela é da área de Relações Internacionais e vai comentar com a gente um pouco sobre essa discussão que é muito comum entre aqueles que são pensadores do desenvolvimento sobre o papel das classes proprietárias, da chamada burguesia de um país. Em geral, como a história ensina, todos os processos de desenvolvimento econômico envolvem a participação de empresas privadas estas que são propriedade destas classes proprietárias, as chamadas classes dirigentes, classes dominantes ou burguesia. Esse é o tema de pesquisa da professora Tatiana Béranger, a quem eu já agradeço de estar aqui com a gente no canal Revolução Industrial Brasileira, e passo então a primeira pergunta. Professora Tatiana, muito obrigado pela entrevista. Que papel a senhora vê que possa ter uma burguesia, uma classe proprietária ou dominante dentro de um contexto de desenvolvimento de um país periférico, de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil? Boa tarde, primeiro, Fausto. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de dialogar com vocês. Acho que é um canal muito importante para esses dias de Brasil, em que pouca gente debate essas questões. Então, quero começar dizendo da satisfação e do prazer que é estabelecer um diálogo com vocês. Bom, essa é uma grande pergunta, né? Uma pergunta que mobilizou, digamos, politicamente o Brasil, a América Latina e grande parte dos países periféricos, e também intelectualmente. Eu diria que desde dos anos 30 aos anos 50, esse foi um debate muito forte, e ainda é uma questão muito presente. A primeira coisa foi conseguir entender, né, a percepção de que permanecer no estágio só de exportação de commodities do agronegócio no início do século XX era ter uma desvantagem de inserção internacional e uma dependência muito forte, não só dadas essas trocas desiguais, mas também a dependência do capital externo que se alojava no Brasil e que exercia o papel de capital comercial, né, que era aquele que hoje a gente chama de trading, que faz, então, mesmo que eram as casas de importação e exportação de café, por exemplo, né, e o próprio capital instalado em infraestrutura, como o capital inglês nas ferrovias, na parte elétrica e tudo mais. Então, o debate sobre a necessidade da industrialização, dela ser uma industrialização que priorizasse o capital nacional, né, ele vem, primeiro, também como uma forma de aumento do próprio poder do Estado no cenário internacional. Né? E esse poder é poder gerir a sua própria, e pensar a sua própria política econômica e a sua política interna de maneira integrada. Né? Isso, estou pensando aqui não só em taxa de juros, num planejamento maior, né, em políticas sociais e tudo aquilo que vai envolver, né, um Estado pensando nesse planejamento, que foram grande parte das obras dos anos 50 no Brasil, com Getúlio Vargas, JK. Né? Então, esse é um elemento na expectativa. Mas o que não aconteceu no Brasil, que eu acho que é importante falar? Apesar de ter uma burguesia, né, que ela tem a propriedade nacional, e aí a gente pode falar tanto da burguesia latifundiária, que tem terras, quanto daquela que vai se tornar industrial, ela não faz isso de uma maneira que rompe, que tem a ruptura com o capital externo e com as forças políticas externas também, né? E ela não faz isso porque a própria dependência traz uma fraqueza para ela poder competir com os produtos e com o próprio tamanho que o capital internacional tem no mercado mundial e que acaba competindo internamente e externamente. É difícil a gente pensar as economias no capitalismo de uma maneira muito segmentada, a não ser por rupturas políticas mais fortes. Então, esse é um dilema. Então, essa burguesia, ela ao mesmo tempo, ela não vai se tornar uma burguesia nacional, no sentido dela ser, de fato, autônoma, né, no sentido financeiro e tecnológico, e também politicamente, de ter um projeto político claro,
nacional, que significaria a ruptura, né, com as formas de dependência, com a inserção internacional que o país tem. Então, é essa dubiedade que é um papel intermediário. Ao mesmo tempo, ela não consegue ser só uma burguesia dependente e associada, porque isso levaria ela ao seu extermínio. Né? Ela não consegue competir. Então, o Estado, e aí seja o Estado no período de 30 a 64, que vai oscilar entre políticas mais industrializantes, políticas mais liberais, né? Ele tem ali a diferença dos governos, vai levando a isso, porque era uma crise de hegemonia ainda entre o capital, né, agrário exportador e o capital industrial, e essas frações disputando, para depois, na ditadura militar, também ter, né, uma outra centralização do Estado. Mas o papel do Estado, das burocracias, ou civis ou militares, foram muito importantes para esses projetos, criando infraestrutura, criando indústrias de bens de capital e possibilitando que o Brasil desse um salto. Esse salto, como eu te disse, ele não foi um salto de ruptura, mas ele manteve conflitos muito importantes e garantiu a criação desse parque industrial, que é, ao mesmo tempo, dependente, mas que, ao mesmo tempo, concorre com o capital externo. Né? Então, e aí, em alguns casos, a gente tem, sim, associação, né, que hoje se chamam cadeias produtivas, mas se a gente pensar a indústria automobilística, ela vem no Brasil, ela vai ter na ponta um capital externo, multinacional, que são as montadoras, mas ela mantém, né, as empresas brasileiras de autopeças. Então, você forma isso. Só que a autopeça ela vai sempre, então, requerer do Estado brasileiro o quê? Um certo tipo de proteção, para que ela não seja aniquilada. Porque as multinacionais vão querer, por exemplo, hoje, que esses produtos venham da China, que eles poderiam vir como produtos mais baratos. Então, quais são as formas que o Estado tem para garantir essa proteção e essa concorrência? Desde redução de impostos, como o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, há um incentivo, né, via taxas de juros menores, como, por exemplo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pelo BNDES, regras como conteúdo local ou compras governamentais que dão preferências para empresas brasileiras ou que exigem uma parcela de compras de empresas brasileiras. Isso tudo é uma concorrência, uma forma de você se instaurar, que não é mais essa forma que a gente via no período desenvolvimentista, de 30 a 80, que era mais o protecionismo, o financiamento e essa atuação direta do Estado, com todas as mudanças que os anos 80 e 90 e em diante impingem e colocam ao mundo, que é a entrada do neoliberalismo, o Brasil adota, por exemplo, no início dos anos 2000, este meio termo, que é um protecionismo seletivo. Então, veja, você pode adotar uma política de abertura comercial unilateral, na qual só o Brasil vai se abrir, né, na expectativa de que isso gere uma competição. Essa competição nos anos 90, a expectativa disso era, inclusive, de que, se não fosse isso, ficaríamos isolados, porque o mundo estava caminhando para essa união comercial. Isso demonstra que não. E a própria burguesia, nos anos 90, isso é muito interessante, em 96, o professor Armando Boito relata num livro que chama Política Sindical e Neoliberalismo no Brasil, que em 96, por exemplo, os empresários vão numa marcha de carro a Brasília reivindicar um certo protecionismo, porque o setor têxtil, o setor de brinquedos, né, as indústrias brasileiras estavam quebrando dada aquela abertura comercial. Isso tudo, depois, na minha tese, eu vou aprofundar bastante, vai se aprofundar na posição que a burguesia brasileira vai ter de negar a iniciativa dos Estados Unidos, que era da criação de uma área de livre comércio das Américas. Por quê? Porque percebem que aquilo era uma abertura unilateral. Não tinha nem a compensação que seria a abertura para o setor do agronegócio brasileiro, que aí pudesse trazer mais divisas, também há mais cálculos, né, no que esse tipo de acordo pode trazer. Eu acho que, hoje em dia, né, o que se coloca muito primeiro, ter clareza de que há uma disputa que não é simplesmente entre capital produtivo e capital financeiro, né, entre rentismo, que seria a taxa de juros. Esse é um primeiro, mas acho que também entre e, sobretudo, mais importante, é o capital nativo, né, esse capital
colocado mais dentro do espaço, digamos assim, brasileiro de alguma forma, e o capital externo. Essa é uma medida muito importante de se levar em consideração para um projeto de desenvolvimento, né? E que ele não necessariamente vai precisar ser estancado e fechado em si mesmo, né? Mas que ele vai ter que conquistar mercados, ele tem que, né? Isso aqui pensando em termos de capitalismo que não resolvem as grandes questões do Brasil, né? Mas que podem aí colocar uma maior concorrência dentro, né, das margens e da dinâmica da economia política internacional contemporânea. Então, eu acho que tem essas questões para se pensar. Claro que ainda tem vários limites, que é o quanto esta burguesia aceita ou não aceita o papel do Estado, até que ponto um autoestatismo, como, por exemplo, no governo Geisel, gera uma reação, porque ela tem um temor de que o Estado possa se tornar muito forte, e aí você tem também uma competição aqui entre o capital privado e capital estatal, né? E, sobretudo, como é que isso tudo se articula? Se o Estado tem um papel forte na indução de um desenvolvimento, né, ele vai tentar também atingir, né, uma certa distribuição da riqueza produzida, né, via aumento de salário mínimo, via aumento de políticas públicas e políticas sociais, que o garante também o apoio das classes populares. Só que, muitas vezes, por essa burguesia brasileira ser dependente, a taxa de lucro dela não é tão alta, ela só é alta se ela mantiver uma taxa de exploração muito forte, ou seja, se ela mantiver uma taxa de... E aí é nisso que ela se apega, que vem a questão do custo Brasil, né? Na redução, digamos assim, do que é a folha de pagamento, dos tributos, então não ter muitas empresas estatais, e aí estas são as ilusões e as complexidades, eu diria. As ilusões de que, com um Estado mais reduzido, com menos empresas estatais, a burguesia brasileira teria mais condições de competir no cenário internacional. Eu acho que é esse o cálculo, porque, devido à sua dependência financeira e tecnológica, isso faz, ao mesmo tempo, que ela tenha uma fraqueza político-ideológica. Então, que ela não queira mesmo um movimento que possa levar nem à ruptura com os grandes centros econômicos, né? Mas nem mesmo a um pacto mais claro com o próprio Estado e as classes populares, que é o que burguesias nacionais geralmente fazem. Então, é essa oscilação que muitas vezes faz com que ela decida, por hora, se juntar mais ao capital externo em alguns movimentos, né? Em outros não. Então, a gente não consegue ter um projeto, são programas de governo. Por exemplo, os governos PT, na minha análise, eles são simples programas, não são pactos, nem projetos, né? Não são pactos entre classes e nenhum projeto claro, estratégico. Por exemplo, as próprias empresas que foram beneficiadas e que ganharam recursos do BNDES, que se internacionalizaram e tudo mais, é quase como se elas fossem vantagens comparativas, né? Empresas que a gente já tinha. Não se pensou em criar empresas de tecnologia, empresas que pudessem gerar, de fato, um salto qualitativo. E essa é a dificuldade, porque essas empresas mesmo não topam um pacto e um projeto com o Estado e com as classes populares, porque elas vão ter isso. Então, eu acho que são as nossas dilemas, digamos. Professora, eu justo ia fazer uma pergunta que eu acho que a parte final da sua primeira fala já dá a resposta, né? Que a pergunta seria, afinal, por que é tão difícil no Brasil fazer esse processo da chamada conciliação, né, que outros países, de alguma maneira, chegaram a fazer, em que as classes produtivas dominantes, né, donas de capital, se colocam numa espécie de pacto negociado entre Estado e restante da sociedade, elas como donas do capital, e acabam promovendo, através do investimento e reinvestimento, né, os ciclos de desenvolvimento econômico que finalmente beneficiam a todos, né, levam todo o país a um novo patamar. A sua descrição aí da vacilação intrínseca da classe dominante brasileira, eu acho que dá conta perfeitamente de explicar o porquê. Aí isso me leva ao que seria uma pergunta seguinte: que tipo de perspectiva nós temos a partir de agora? Porque a nossa economia tampouco não corre o menor risco de se tornar uma economia absolutamente estatizada. Portanto, a ideia do famoso crowding out, ou seja, aquele movimento em que o Estado investe tanto que o investidor privado se afugenta, né, se afasta, assim como a ideia de uma expropriação, todas ameaças que estão fora do horizonte, né? Acho que você vai concordar comigo.
Que tipo de procedimento e que tipo de dificuldade temos nesse Brasil de agora, né, para desenhar um projeto em que finalmente se possa chegar até a chamada burguesia brasileira e dizer a ela, bom, vocês têm um papel a cumprir, cumpram o seu papel. Agora, por favor, permitam que o país inteiro, né, possa usufruir, né, desse movimento maior do qual vocês são parte, não são os únicos protagonistas, né? O que nós temos aí para o futuro que se desenhe possível disso acontecer, na sua opinião? Então, eu acho que você toca num ponto muito importante, que é o seguinte, é isso, eu acho que não dá para ser um projeto que você entregue e deposite na burguesia brasileira o protagonismo, né? E sim um projeto que seja construído, que a primeira coisa é que, assim, mesmo os setores populares e organizados da sociedade brasileira, sindicatos, os movimentos populares, movimento estudantil, a gente está tão premido por resolver as crises mais imediatas que não se discute mais a ideia de um projeto nacional, né? Alguns grupos, claro, que desde 2016, 2015 aqui no Brasil, têm aí discutido, né? Projeto Nação, Projeto Popular para o Brasil, eu chamo aqui a atenção do público para consultar os documentos desses grupos, né? Eu mesma faço parte do Projeto Brasil Popular. E a ideia é, primeiro, que haja uma grande construção, né, de setores amplos em torno disso, de um projeto, né, de um projeto de longo prazo. Discutir um projeto de nação, discutir um projeto de soberania, né, ele é uma questão muito mais ampla. E eu acho que é isso, ele não necessariamente vai excluir a burguesia, porque ele vai precisar contar com ela, mas a gente não pode ficar também a reboque dela, né, de que ela vai ser o centro disso. Claro que numa economia capitalista ela vai, mas politicamente não ser o centro, né? Porque ela mesma vai ter que entender, olha, tem um projeto mais amplo aqui, vocês podem entrar. Mas a questão é essa, é que vocês entram e tem que ter distribuição de renda, e vai ter que ter essa inserção, vai ter que ter determinadas, né, rupturas, determinadas questões muito claras. Por exemplo, setores estratégicos têm que ser controlados pelo Estado e pelo capital nacional. Não dá para deixar para o capital externo. A gente está falando de uma questão também de soberania e, né, e do que o planejamento aqui colocaria. E de que uma coisa caminharia com a outra, ou seja, investimento em infraestrutura, né, reforma urbana, né, essas grandes questões que podem se mobilizar. Mas eu acho que falta aí também um processo que eu chamaria, então, maior, que vai envolver as classes dominantes, mas que tem que envolver também setores médios, né? A gente tem que pensar que também estamos falando de uma cidade que ela não é cindida, acho que aqui, né, e a grande parte das análises das quais eu compartilho, né, e faço aí em grupos, chama Escola Pulantziana de Campinas, o grupo ao qual eu pertenço, a gente faz pesquisas, a gente não entende que a sociedade está cindida, e é cindida apenas em duas grandes classes, né, num proletariado e numa burguesia, não. Né? É uma coisa muito mais fracionada. A própria burguesia, como eu estou trazendo aqui, ela é fracionada. A gente tem um capital externo que atua dentro do Brasil. Ele não é só externo lá fora. Ele é um capital internacional que está dentro do Brasil. Né? E depois temos também setores médios. Temos uma alta classe média, né? Setores que estão na burocracia de Estado. Então, acho que é pensar a partir de todas essas demandas, essas complexidades também. Que não é simplesmente pensar num projeto só de industrialização, mas pensar no projeto de industrialização com socialização, né, com planejamento e com coisas que envolvem muito mais também. A gente tem que pensar na sustentabilidade disso, a gente tem que pensar no aspecto democrático desse processo, né, e aí, assim, pensar no projeto de país é o que pouco se faz e pouco se tem feito no Brasil contemporâneo, né? Perfeitamente. Professora, esse é um assunto que dá muito, muito pano para manga. Realmente a história brasileira até é cheia de episódios de idas e vindas, né, dessa relação, desde a República, né, dessa relação entre poder econômico e poder político. A questão da terra sempre foi muito central. Depois, quando entra a industrialização a partir de 30, né, a questão da posse e usufruto dos meios de produção e das relações com o trabalho também ganha uma centralidade muito grande. E hoje, e aí eu encaminho a minha última pergunta, a realidade brasileira é caracterizada por
E nisso também não é muito diferente em relação a outras economias periféricas do mundo, por uma pressão muito forte da parte do capital financeiro internacional, né? Existe ainda a possibilidade de nós falarmos na construção de um projeto que inclua, né, o capitalista brasileiro dentro desse projeto, sendo que as vias de saída, né, para o seu capital são muito mais fluidas e fáceis, no sentido de que ele pode encontrar rentabilidades em fundos e investimentos internacionais e pode colocar isso em paraísos fiscais. Quer dizer, hoje toda essa floresta de possibilidades de acumulação, retenção e multiplicação de capital invisível a qualquer controle, né? Vídeo aí os paraísos fiscais, né? Não inviabiliza, na sua opinião, a conciliação, ou pelo menos há uma tentativa de participação consciente do capital nacional dentro de um projeto de país, como o caso do Brasil? Isso é uma pergunta central, né, e muito importante. Eu acho que não inviabiliza, eu acho que, ainda que possa, momentaneamente, por exemplo, com uma queda da taxa do PIB e aumento do salário mínimo, como a gente teve a partir de 2012, 2013, eu acho que parte do capital industrial brasileiro fala, em vez de investir, né, em ter novo ciclo de investimento, vou aportar ali no capital financeiro. Mas isso não significa que ele vendeu seu próprio patrimônio e que ele abriu mão da sua principal função dentro do processo produtivo e de circulação do capital. Tá? E aí, se a gente estiver falando de um projeto, isso, você se tornar só financeiro, estiver excluído deste projeto, que é aquele que te gera mesmo a produção do lucro e a sua garantia enquanto função, eu não acho que eles vão fazer a opção de simplesmente aportar capital, né, financeiro e viver dessa lucratividade. Assim. Ela não é uma lucratividade, digamos assim, também, apesar de fácil em alguns aspectos, ela também não é garantida. Ela tem um risco muito maior do que o investimento produtivo. Eu acho que tem um certo mito de que a gente vive um processo de financiarização e de que ele aniquila, não, com burguesias industriais e com o próprio processo de industrialização. Eu acho que não, acho que eles são codependentes, né? É do lucro produzido pela indústria que se investe e que se permite, né, o investimento em capital, digamos assim, especulativo, né, ou financeirizado. Então, eu acho que há, sim, formas e maneiras disso ser integrado, ser prensado, acho que não vivemos ainda, né? Como diria, se fôssemos ler o Marx, não se produz D com delinha, né? A gente tem aí sempre ainda esse processo de industrialização que é importante, sim, e apesar de estarmos aí num patamar mais ou menos de 11% do PIB, né, da indústria representar 11% do PIB brasileiro, nós estamos ainda entre as 10, 12 maiores economias industrializadas do mundo, não é um parque industrial, né, totalmente obsoleto, e claro que com a competitividade das revoluções, né, das transformações tecnológicas, a gente vai ficando defasado, mas há sim a capacidade, a possibilidade aí de sempre de uma certa reestruturação disso, de um planejamento, mas que vai depender do Estado, vai depender de investimento, vai depender de projeto, vai depender realmente de um processo no qual a sociedade brasileira, talvez, diante de uma grave crise que tem passado, vai se dispor a debater e a construir. Né? Eu acho que é nisso que tenho apostado aí, né, um pouco da energia e da expectativa na construção aí de um Brasil soberano mesmo e que possa caminhar para um outro processo político. Muito bem. Então aí, você que curte o nosso canal, você assiste os nossos vídeos de entrevistas aqui com vários grandes professores, economistas, né, discutindo os assuntos do Brasil, agora conheceram aí o pensamento da professora Tatiana Béranger, da Universidade Federal do ABC, da área de Relações Internacionais. A professora Tatiana já fica convidada a retornar para novas entrevistas no futuro, em alguma outra oportunidade, a gente sempre vai ter espaço aberto aqui para novos debates, e vamos encerrando aqui essa primeira contribuição dela ao nosso canal. Inscreva-se, continue acompanhando os vídeos aqui do Revolução Industrial Brasileira, muito obrigado e até uma